Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Mateus capítulo 22, a partir do verso 23, são 10 versículos de uma história que é muito conhecida e muito oportuna para que a gente possa refletir hoje no dia da Bíblia. Mateus 22, do verso 23 ao verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva, para gerar descendência para seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, e como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, e com o terceiro, até o 7º. Que mulher violenta, matou 7. Finalmente morreu ela também, sem filhos. Pois bem, pergunta dos saduceus, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos eles foram casados com ela? Jesus então respondeu: vocês estão errados, pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Há uma outra versão que diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Por favor, Kelzinha, volta para o verso 29 e vamos ler todos juntos mais uma vez. Jesus respondeu: vocês estão errados, pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados irmãos, se nós vivemos hoje dias em que há muitas confusões doutrinárias, e tem muitas, você liga a rádio, você liga uma televisão, você vê cada tipo de programa, cada tipo de ensino, cada tipo de gente pregando, que é uma coisa absurda. Gente que não se entende, gente que não se respeita. E quem não é crente, o ímpio, a pessoa do mundo, quando vê essa confusão que um bocado de igreja faz, um abrindo uma igreja na frente do outro, na mesma rua, um falando mal do outro, e um dizendo uma coisa, o outro dizendo que o que ele diz é do diabo, é heresia, e cada um querendo essa confusão. Quem olha para isso, termina achando, irmãos, que a Bíblia é confusa, que a Bíblia é difícil, que a Bíblia é uma fraude, mas eu quero dizer que a culpa não é de Deus. A culpa nunca foi e nunca será de Deus. Nós estamos aprendendo hoje com as palavras de Jesus, no verso 29, que a fonte, irmãos, de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Repita comigo: a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Quando você vê alguma coisa feia, esquisita, complicada, que não traz paz ao seu coração, é um erro. E aquilo está acontecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se existem muitas religiões surgindo todos os dias, e cada uma tentando ser melhor do que a outra, é porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento da palavra de Deus. Se você vê que estatisticamente, segundo o IBGE, o número de evangélicos tem crescido no Brasil, e o Brasil não melhora, tem alguma coisa errada. É porque a fonte de todos os erros é o desconhecimento, irmãos, da palavra de Deus. Se dentro das igrejas, e existe dentro das igrejas, crentes que são relaxados, crentes que se sentem fracos, crentes que se sentem melhores do que outros, crentes cheios de dúvida, cheios de problemas, crente tomando decisão errada, e isso reflete falta de conhecimento da palavra de Deus. Se o diabo, irmãos, tem prevalecido na vida de alguém, se muitas pessoas não estão sendo alvos da bênção de Deus, se a bênção não está chegando, se tem erros permanecendo, pode ter certeza,
A culpa não está em Deus. A culpa não está em Deus. Aonde há erros, Deus não pode agir. Aonde há erros, o inimigo faz a festa. O diabo se aproveita dos erros. Enquanto existem erros, Deus não pode nos usar, Deus não pode se manifestar. Enquanto existem erros, irmãos, nós não vamos viver plenamente todas as promessas de Deus para nossas vidas. Enquanto houver desconhecimento das Escrituras Sagradas, o erro vai persistir. Porque o que nos faz evitar cometer muitos erros é o conhecimento da palavra de Deus. E aí nós encontramos, irmãos, talvez aqui nesse texto, verso 29, a mais forte, a mais impactante, na minha opinião, a mais importante afirmação de Jesus. Porque não é uma possibilidade que Jesus está dizendo, é uma afirmação. Ela explica muita coisa que acontece na vida de muito crente. Ela explica muita coisa que acontece na minha vida. Erros. Erros por causa do desconhecimento da palavra de Deus. E quando não é desconhecimento, é desobediência. Caminham lado a lado. Às vezes a gente sabe, mas escolhe não fazer. E às vezes a gente não faz porque não sabe. Desconhecimento da palavra de Deus. O desconhecimento é o resultado de um analfabetismo bíblico. Porque a gente lê tudo, mas a gente pouco lê a palavra de Deus. Lemos pouco ou quase nada a palavra de Deus. As programações de estudo bíblico, as programações que nos ensinam a palavra de Deus, como escola dominical, como grupos pequenos, como seminário de vida e ministério, poucas pessoas valorizam, poucas pessoas participam. Alguns acham que nem precisa disso. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está sendo, de todas as formas, provocado para cometer um erro. Há um plano. Os fariseus se juntaram com os saduceus e os doutores da lei para que eles pudessem fazer perguntas difíceis a Jesus, na esperança de que Jesus desse uma resposta errada. Eles estavam buscando uma oportunidade de acusar Jesus, prender Jesus e matar Jesus. Bastasse uma coisinha que Jesus dissesse errado, eles iam dizer assim, é heresia, pedrada. Primeiro começa os fariseus, está no início do capítulo 22, e eles não conseguem pegar Jesus. Jesus responde a pergunta e deixa eles totalmente arrasados, envergonhados. Depois vem os doutores da lei, Jesus também responde. Depois vem os saduceus. Quem está fazendo essa pergunta são os saduceus. Quem são os saduceus? Você já deve ter ouvido falar esse nome, mas talvez você não saiba quem são os saduceus. Os saduceus, irmãos, são a segunda mais importante religião ou grupo religioso de judeus da época. O maior grupo era os fariseus, o segundo maior grupo eram os saduceus. Como os fariseus ficavam responsáveis mais pelo ensino, os saduceus era aquele grupo religioso de judeus que tinham posições políticas, que eles eram responsáveis por atividades sociais, mas talvez a principal atividade que os saduceus faziam era o cuidado do templo. Quem cuidava da manutenção do templo, quem administrava os recursos, eram os saduceus. E é esse grupo, irmãos, que chega com a pergunta mais complexa. A gente tem que admitir que a pergunta mais complexa que Jesus recebeu foi a dos saduceus. Mas eu quero que você entenda que ela não foi mais complexa porque ela foi mais inteligente ou criativa. Ela foi mais complexa, irmãos, porque ela não tinha pé nem cabeça, ela era absurda. Eles foram capazes de fazer uma pergunta totalmente absurda, formulada em cima de uma compreensão totalmente errada da palavra de Deus. A última coisa que eles esperavam de Jesus, quando fizeram essa pergunta, era eles serem chamados de burros, de ignorantes, por causa da pergunta. Porque o que Jesus está dizendo é isso, vocês estão enganados. Essa pergunta não existe, vocês erraram. Essa pergunta demonstra que vocês desconhecem a palavra de Deus, as Escrituras. Porque quem conhece a palavra de Deus não faz uma pergunta como essa. E quando Jesus responde a pergunta no texto que nós lemos, olha o resultado que vai acontecer no verso 33 e 34.
Verso 33 diz que, ouvindo isso, a multidão ficou admirada do seu ensino. O pessoal diz: rapaz, se eu fosse um saduceu agora, eu ia procurar um buraco para me esconder. E olha o que é que diz o verso 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram para arquitetar outra estratégia. Dizer assim: poxa, não deu certo. Isso porque a pergunta dos fariseus foi horrível. Foi uma pergunta sem sentido. Foi uma pergunta sem cabimento. Religiosos, líderes, que fizeram uma interpretação totalmente equivocada. O povo se admirou e os saduceus passaram vergonha. É isso que acontece na vida de uma pessoa que desconhece a palavra de Deus. Ela passa vergonha. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quando alguém fizer algo errado, por desconhecimento da palavra de Deus, vai passar vergonha. Que prejuízos, irmãos, a falta do conhecimento da palavra de Deus trouxe para a vida dos saduceus. Como eles foram prejudicados por essa falta de conhecimento. O primeiro prejuízo que eles tiveram foi espiritual. Esse é sempre o primeiro. O prejuízo espiritual é sempre o primeiro. Por quê? Porque eles não conseguiram enxergar Jesus como Filho de Deus. Jesus estava ali, eles viram milagres, eles viram a capacidade e a sabedoria de Jesus de responder todas as perguntas, mas eles estavam ali para zombar de Jesus. Eles estavam ali para desmoralizar Jesus. Eles estavam ali com a intenção de pegar Jesus num erro, para condenar Jesus, porque eles se deixaram ser usados pelo inimigo. O desconhecimento da palavra de Deus nos faz ser presas fáceis. Em vez de Deus nos usar, quem nos usa é o inimigo. Em vez de a gente honrar a Deus, o que a gente faz é escandalizar, é dar mau testemunho. João capítulo 5, verso 39, é um texto muito interessante, e eu quero que você leia comigo esse texto. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem vida eterna, e são as Escrituras que testemunham em meu respeito. Em outra versão vai dizer assim: examinem as Escrituras cuidadosamente, porque é nelas que vocês vão encontrar vida eterna, e são elas que falam de mim. Se você quer aprender de mim, me reconhecer, olhe para as Escrituras. Mas eles não estavam olhando. E Jesus estava na frente deles, e eles não foram capazes de identificar, de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Primeiro prejuízo é espiritual. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quando a gente não conhece a palavra de Deus, o prejuízo é espiritual. Você vem para a igreja, você participa do culto, mas está prejudicado. Porque você vai tomar erros, você não vai entender o que está acontecendo, você não vai ter sabedoria, visão espiritual, discernimento espiritual, você não vai ter, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Que prejuízos os saduceus tiveram? Eles tiveram um segundo prejuízo intelectual, falta de sabedoria, falta de capacidade de responder, de formular uma pergunta. Nem a pergunta eles conseguiram formular direito. Eles não tiveram sabedoria e discernimento para compreender o assunto que eles estavam falando, nem perceberam que haviam sido manipulados pelos fariseus para tentar Jesus. Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus nos torna mais sábeis. Nós ficamos mais sábios com a palavra de Deus, ou ficamos mais burros sem a palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Olha o que é que diz o texto. Toda a Escritura, vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino. Que mais? Repreensão. Que mais? Correção. Que mais? Instrução na justiça. E ele vai dizer no verso 17, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem nos deixa apto e preparado, quem nos ensina, nos corrige, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, é a palavra de Deus. Você fica mais inteligente e esperto com a palavra de Deus. Nem a pergunta
eles conseguiram produzir. Que prejuízos os saduceus tiveram por falta de leitura? Eles tiveram um terceiro prejuízo, prejuízo emocional. Qual foi o primeiro prejuízo? Alô? O pessoal de casa com certeza vai saber. Qual foi o primeiro prejuízo? E o segundo? Qual foi o segundo? Intelectual. Terceiro prejuízo foi emocional. E eu vou lhe dizer por que foi. Eles se deixaram ser contaminados com um sentimento carnal de raiva, de desprezo por Jesus. A intenção deles era matar Jesus. Jesus nunca tinha feito nenhum mal contra eles. Jesus não fez mal contra ninguém. Jesus havia curado várias pessoas, libertado várias pessoas, mas ainda assim a vontade deles, o emocional deles, era contra Jesus. Eles estavam contra Jesus. Jesus só fez o bem, derramou o amor de Deus, mas eles não conseguiam enxergar isso. Pessoas que leem pouco a palavra de Deus se estressam mais. Pessoas que leem pouco a palavra de Deus ficam mais tensas, mais raivosas, mais, sabe? É incrível como a palavra de Deus traz um bálsamo. A palavra de Deus nos habilita e nos ajuda a perdoar, a respirar fundo, a aguentar pressão, porque trabalha no nosso emocional. Eu gosto de uma palavra de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, verso 28. Olha o que ele diz no verso 28. Antes, ele respondeu, isso é Jesus respondendo, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Na versão que eu uso aqui, a minha versão atualizada, diz assim, felizes, acha aí essa versão, Kelzinha, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus. É emocional. A felicidade, o estado de espírito, o estado de alegria, de prazer que a palavra de Deus produz no coração de alguém que a lê. Uma alegria que vem do céu, uma alegria que vem de Deus. Não é essa alegria que vem de que as coisas deem certo, não é a alegria de que alguém lhe traga uma boa notícia, é essa versão. Olha que coisa linda, mas felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque ela trabalha no coração e na alma. Não tem como você ser infeliz, triste, quando você lê a palavra de Deus. Ainda que a tristeza venha, ela passa, porque você traz à memória o que lhe dá esperança, porque a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Prejuízos, os saduceus tiveram muitos. Eu vou dizer só mais um, para que a gente possa continuar no sermão. E talvez esse foi o maior de todos os prejuízos. Quem lembra qual foi o primeiro? Espiritual. Segundo? Terceiro? Mas teve esse quarto. Para mim, um dos piores. Porque a falta de conhecimento da palavra de Deus nos impede de conhecer o poder de Deus. É isso que ele está dizendo àqueles homens. Errais não conhecendo as Escrituras. Porque quando você não conhece as Escrituras, você também não conhece o poder de Deus. Verso 29, você não conhece o poder de Deus. A expressão aqui, conhecer, tem a ver com experimentar. É a palavra grega que significa usufruir, sentir. Eu conheço algo que eu experimento. É como se alguém chega para você e diz assim, tu conhece essa fruta? Não. Tu sabe se ela é doce? Não, nunca provei. Quando você prova, então você passa a ter conhecimento. Você passa a ter experiência. Você passa a sentir. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Vocês erram quando não conhecem, quando não vivenciam, quando não usufruem, quando não experimentam o conhecimento, o poder que é produzido pela palavra de Deus na vida de vocês. Vocês perdem de experimentar o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, quando você não ler a palavra. O diabo sabe que um servo de Deus tem autoridade e poder que Deus lhe dá. Sim ou não? O diabo não faz qualquer coisa com o servo de Deus, porque o servo de Deus tem o Espírito Santo na sua vida. Ele tem uma autoridade que está no nome de Jesus. Ele sabe
que o crente, o cristão que conhece a palavra de Deus, ele é e tem aquilo que a Bíblia diz que ele é e tem. Só que quando você não conhece a palavra de Deus, você nem sabe o que você é e nem você sabe o que você tem. Você não sabe a sua capacidade. E tudo que o diabo puder fazer para que você menospreze, negligencie, vá deixando para depois, não leia a palavra de Deus, ele vai fazer. Não podemos ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas quando nós desprezamos a sua palavra. Não podemos ver o poder de Deus nos livrando, o poder de Deus agindo, nossas orações sendo respondidas, irmãos, quando nós desprezamos a palavra de Deus. A gente não consegue usar o poder de Deus sem conhecimento. A gente não consegue usar o poder de Deus sem conhecimento. Sem conhecimento, sem poder. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: há um poder de Deus prometido na palavra que você só acessa se você conhecer a palavra. Entende? Você tem algo especial, poderoso, que você não conhece, por falta de conhecimento. É raiz. Quantos prejuízos saduceus vocês estão tendo? Espiritual, intelectual, emocional. E o conhecimento do próprio poder de Deus, porque vocês desconhecem a palavra. Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz algo muito especial, e eu quero que você leia comigo esse texto, Romanos 15, 4, que diz, porque tudo, vamos lá juntos? Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Algumas coisas foram escritas, é isso que ele diz? Tudo que o Espírito Santo permitiu que fosse colocado nesse livro, tudo, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma vírgula menos, nenhum versículo escapa, tudo. Paulo diz que o Espírito Santo inspirou os homens e permitiu que fosse colocado nesta palavra, foi escrito para lhe ensinar. Não existe um texto que você possa desprezar e dizer assim: eu não sei por que tem esse texto, eu não entendo, não tem função nenhuma, para você que não entende, mas tem. Se você entender, você vai ver que todos os textos, todos os livros do Pentateuco, todos os livros históricos, todos os livros proféticos, Salmos, Provérbios, Cantares, os livros, os evangelhos, as epístolas gerais, as epístolas paulinas, o livro de Apocalipse, tudo foi escrito para lhe ensinar o que você precisava saber para ter uma vida abundante, uma vida superlativa, uma vida diferenciada, uma vida sobrenatural, uma vida espiritual. Está escrito na palavra de Deus. Deus não deixou faltar nenhum conhecimento que você precisa para tomar as melhores decisões, para fortalecer a sua vida, para vencer o pecado, para não ser enganado pelo diabo, para não cometer erros. Tudo que você precisava saber, Paulo vai dizer, foi escrito para ensinar você. E não tira não, Kelzinha, bota de novo. E ele diz, ó, a fim de, com o objetivo de tenhamos esperança. Crentes desmotivados e sem esperança, falta de conhecimento, porque a Bíblia foi escrita para lhe dar esperança. A Bíblia foi escrita para que você tenha paciência, maturidade, perseverança, longanimidade, paciência. É isso que significa. A Bíblia foi escrita para que você tenha coragem para enfrentar qualquer desafio, não desistir, não duvidar, não lançar a toalha. A Bíblia foi escrita para lhe ensinar isso. É o que Paulo está dizendo. Ora, amados irmãos, caminhando para o final, se o desconhecimento da palavra de Deus nos traz tantos prejuízos, e conhecer, e se esforçar para ler e estudar, traz benefícios? Com certeza, e muitos. Quais são os benefícios que eu tenho quando eu encaro a Bíblia para valer? Eu encaro como necessidade de sobrevivência da minha fé. Quando eu encaro ela como um elemento essencial para a minha caminhada e para a minha continuidade
na vida cristã. Muitos benefícios. Primeiro deles, Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. A gente vai ler juntos esse texto. Olha o que ele diz. Você que está em casa vai ver esse texto aí também. Josué, capítulo 1, não 17, versos 7 e 8. Vamos ler juntos? Seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá em qualquer lugar para onde você for. Verso 8 ele diz, fale sempre do que está escrito no livro estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá como? E você terá sucesso. Olha que benefício extraordinário, irmãos. Quando a gente leva a leitura da palavra de Deus a sério, isso nos proporciona vitória, sucesso, êxito sobre as nossas lutas. E olha que Deus estava dizendo isso para Josué, que iria guerrear, iria entrar em Canaã, iria derrotar várias nações, para que todo o povo pudesse ter a sua terra. Daqui para frente Josué ia ter batalha, e ele está dizendo, você vai ter sucesso, se você não levar na brincadeira, se você levar a sério, estudar, meditar na palavra dessa lei. Segundo benefício, Salmo 119, verso 11. O salmista Davi diz, amados irmãos, que o estudo da palavra de Deus é importante para quê? Para eu, vamos lá, guardo a tua palavra para não. O quanto mais eu leio e encho a minha mente do conhecimento da palavra de Deus, mais eu sou fortalecido para combater o pecado dentro de mim. O pecado está dentro de mim, e eu só consigo combater esse pecado com o conhecimento e o poder que a palavra de Deus me confere. Muitos pecadinhos que nos acompanham historicamente, podem ser vencidos, e são vencidos, quando a gente está naquela fase de paixão, de apego, de estudo da palavra de Deus, como ela nos fortalece. Terceiro benefício, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e o verso 15, diante de um mundo tão maligno, tão malicioso, tão cheio de armadilhas, qual é o benefício que a palavra de Deus nos traz? Vamos ler juntos o verso 14 e o verso 15. Quanto a você, continue firmes nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, os quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Jesus. A sabedoria para fazer escolhas, a sabedoria para discernir caminhos, a sabedoria para identificar quando aquele negócio está meio, rapaz, aquilo está meio esquisito e tal. Não, aquilo não é de Deus, não. A sabedoria para fazer escolhas certas e não erradas vem do conhecimento das Escrituras Sagradas. Elas lhes dão sabedoria que leva à salvação. Quarto benefício, irmãos, ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O conhecimento me torna um cristão mais eficiente no reino de Deus. Se você quer ser mais útil, relevante, se você quer que Deus use a sua vida, é a palavra de Deus que te prepara para isso. Verso 15, juntos. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha de seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Quem pratica a verdade do Evangelho não envergonha no seu trabalho. Quem
persevera, quem maneja bem a palavra da verdade, não deixa a desejar, alcança a aprovação de Deus. O que nos torna eficientes, irmão, é o conhecimento da palavra de Deus. Quinto benefício, João 15, verso 7, palavras de Jesus sobre a importância da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão. Olha que coisa. Olha o que fortalece a nossa oração. Olha o que torna as nossas orações mais poderosas na presença de Deus. Quando as minhas palavras continuam em vocês. O conhecimento da palavra de Deus me faz orar com mais autoridade, me faz orar com mais convicção, me faz orar com mais fé. O conhecimento da palavra de Deus, as palavras de Jesus em nosso coração, fazem as nossas orações ficarem mais poderosas. Sexto benefício, João 15, verso 10. Verso 10, Raquel. Vamos juntos? Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e Ele continua. É interessante que essa expressão de Jesus, eu continuarei amando vocês, denota intimidade. O amor de Deus está na nossa vida, ele aumenta, ele se intensifica, ele se torna mais íntimo. O quanto mais nós conhecemos a sua palavra, o quanto mais nós nos dedicamos à sua palavra. Tem muito crente hoje que vem para a igreja e não se sente mais amado. Não existe coisa pior, meu irmão, do que você orar e não sentir nada na sua oração. Você lê a Bíblia e não sentir Deus falando com você. Você vir para o culto e parece que não teve nada. Não tem nada mais frustrante. Você vê alguém do seu lado, totalmente tomado pelo culto, e você apático, aéreo. A coisa acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, e você não pega. Porque o conhecimento da palavra de Deus nos faz ser mais amados por Deus, sentir mais o amor de Deus em nossas vidas. E é óbvio que quanto menos você lê a palavra de Deus, menos você vai ter o amor de Deus, e menos você vai se sentir amado, e mais você vai sentir esse vazio. É o conhecimento da palavra de Deus. Mas o último benefício para a gente encerrar, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, e nós vamos ler juntos o texto que diz: feliz, vamos lá juntos? Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética, e obedecem o que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Volta para a nossa versão tradicional aqui na igreja, e ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, bem-aventurados que ouvem e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deixa eu dizer para você, o conhecimento da palavra de Deus me prepara para enfrentar o fim dos tempos. Porque o que Jesus está falando aqui é do fim dos tempos. Se vai ser guerra, se vai ser fogo, se vai ser, não estou nem aí, eu não sei como é que vai ser, eu sei que vai acontecer. E eu sei que está muito perto. Cada dia a gente escuta uma coisa diferente, a gente vê um sinal diferente, a gente vê a coisa acontecendo no mundo. O mundo se prepara para a volta de Jesus. Mas o que me deixa alerta, esperto, discernindo, entendendo o que está acontecendo, o que me deixa preparado para a volta de Jesus, para enfrentar esse tempo que está próximo, é o conhecimento da palavra de Deus. E é interessante que todas as parábolas que Jesus falou sobre a sua volta, ele deixa claro que a sua volta é avisada, mas as pessoas estão tão perdidas, tão ocupadas, tão antenadas. Eu gosto da parábola quando ele fala sobre no tempo de Noé. As pessoas casavam e festejavam e se davam em casamento, e Noé dizendo: olha, vai vir o dilúvio,
Olha, o Senhor está terminando o tempo, se arrependam. E o povo tudo vivendo a sua vida, e estava todo mundo bem feliz. Até que as chuvas caíram. E a porta do barco foi fechada por fora, não por dentro. Qual foi o gorila, o macaco? Qual foi o rinoceronte? Quem foi que fechou aquela arca por fora? O texto diz que ela foi fechada por fora. Quem você acha que fechou? Deus. E o texto dirá que as pessoas chegam para Noé e dizem: Noé, abre a arca, Noé. Deixa a gente entrar, Noé. Está chovendo, a água já está no peito. Vocês ouviram. Deus alertou. Você sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? Quem lembra? Escola dominical, quem lembra? 120 anos de pregação. Desde a primeira estaca até betumá-la toda e deixá-la pronta. 120 anos. Sabe o que as pessoas diziam de Noé? É doido. Nesse deserto, nessa região, aqui nem chover chove. Dilúvio, não é? Endoidou. O velho endoidou. Você está entendendo? Quem prepara o nosso coração, quem nos deixa espertos, sensíveis, quebrantados, atentos. Eu creio no fundo do meu coração, que a volta do Senhor, ela não será alarmada para que as pessoas saibam não, mas Deus há de alguma forma, Ele impulsionar, inquietar, Ele vai direto ao coração dos seus servos, Ele vai preparar o seu povo. E é impressionante como você escuta as pessoas aqui e ali, independente da igreja, da denominação. Às vezes são denominações totalmente opostas, mas a conversa que tem, a pessoa dizendo assim: rapaz, tá bom de Jesus voltar, né? O negócio está... Porque para onde você olha, é devassidão. Para onde você olha, é imoralidade. Para onde você olha, gente, é incrível a quantidade de crentes que às vezes são tentados dentro do seu ambiente de trabalho, porque as pessoas que se chegam dentro do ambiente de trabalho, parece que chega para esfriar a fé, para afastar você de Deus. Na escola, como parece que impregna assim, gruda mesmo, vai em cima dos crentes, dos estudantes crentes, para confrontar a fé, para envergonhar, para constranger. Como a gente vive um mundo que tenta de todas as formas distrair a nossa atenção, como se a gente fosse viver para sempre. Eu quero dizer para você que Jesus pode até esperar pode até ser que leve 200 anos para ele voltar. Pode até ser que ainda leve 200 anos para acontecer o arrebatamento e ele voltar. Mas eu sei que eu não duro 200 anos. Então, se Jesus não voltar amanhã, pode ser que eu vá. Entende? De todo jeito, eu preciso estar preparado. Porque ele vindo, ou eu indo, esse encontro é inevitável. Estar ordenado aos homens morrerem somente uma vez, e vindo depois disso o juízo. Todos hão de se prestar diante do Senhor, todos hão de dar contas da sua vida. Salomão vai dizer que tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, será revelado. Não tem como escapar. Você pode empurrar sua decisão, você pode empurrar seu compromisso com Deus, por quanto tempo você quiser, achando que você tem muito tempo de vida. O sofrimento é seu, é livre. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, o nosso coração se aquece. E é inevitável que a gente diga como João: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque a gente está preparado. Porque quem lê a palavra de Deus é apaixonado pelo céu. Quem lê a palavra de Deus sabe que não tem lugar melhor para se estar. Quem lê a palavra de Deus sabe que morte não é tragédia, é promoção. O sofrimento acabou na terra e o gozo começa por toda a eternidade no céu. Diante daquele que reina para todos sempre. Diante daquele que diz que nos novos céus e novas terras não há choro, não há tristeza,
não há injustiça, a morte já não existe, as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um dia eu e você ouviremos do Senhor, pelo menos os que estiverem à direita, vinde benditos do meu Pai.